Olá, eu sou Marcelo Campos e esse é o programa Cidadania da TV Senado. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre a tecnologia 5G que está prestes a chegar ao Brasil. Eu recebo agora Leonardo Euler, presidente da Agência Nacional de Telecomunicações. Leonardo, muito bem-vindo ao programa Cidadania da TV Senado. Obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marcelo. É uma satisfação estar aqui com vocês e eu quem agradeço pelo convite formulado. Bom, Leonardo, primeira questão vamos contextualizar essa mudança, essa nova tecnologia que está chegando, enfim. O 5G já é aguardado, já está sendo bastante falado. O que muda do que a gente tem hoje em relação à tecnologia 4G, em relação à nossa telefonia celular? Que tipo de serviços novos? O que muda a partir do momento em que nós tenhamos aqui no Brasil já o 5G? Pois bem, eu costumo dizer, Marcelo, que se o 4G mudou a vida das pessoas, o 5G irá remodelar a sociedade e os meios produtivos. Então não se trata de apenas mais um G. Nós estamos falando aqui de um guarda-chuva, né, que envolve e potencializa várias outras tecnologias. Portanto, não se trata apenas de aumento de velocidade, conforme ocorreu na transição da tecnologia de terceira para a quarta geração. A tecnologia de quinta geração ela tem outras facetas, e notadamente aquelas relacionadas à internet das coisas. Tanto para IoT massivo, por exemplo, a IoT no agrobusiness, que representa 25% do PIB do país, aproximadamente, quanto internet das coisas para aquelas aplicações que são muito sensíveis à latência, elas são sensíveis ao atraso, e essas são talvez um pouco mais futurísticas, né? Como carros autônomos, etc. Então, de modo que essa transição para o 5G, que é uma tecnologia que todavia está na sua primeira infância, é um catalisador da inovação e de novas tecnologias como inteligência artificial, como robótica, como realidade aumentada. Então, nós estamos falando aqui de uma rede crescente de dispositivos, né, conectados, e esses dispositivos conectados, eles estão associados a uma incrível capacidade computacional, que é proporcionada cada vez mais pela nuvem, então com insights provenientes de Big Data, de inteligência, resultantes, né, do próprio aprendizado da máquina. Evidentemente que é preciso de tempo para desenvolver todos esses novos conceitos, inclusive aqueles relacionados à nova forma de operação da rede, e aí, sem querer ser muito técnico, mas como network slicing, fatiamento de rede, auto-organização da rede. Mas o que importa dizer é que no que tange, acho que as aplicações, eu acho que as pessoas nunca utilizam a tecnologia apenas da maneira como os engenheiros, né, as projetam, né? Então, a criatividade humana sempre joga um papel fundamental na forma do uso da tecnologia, e na quinta geração não vai ser diferente. Uma das coisas que muito se fala sobre a questão da quinta geração é justamente o potencial inovador que ela vai trazer, enfim, para vários setores da economia, não só da economia, mas questão também da educação. A gente pode falar um pouco sobre isso aqui na entrevista, mas, enfim, aquelas empresas mais diretamente ligadas ao ramo da tecnologia, especialmente que usam aí o serviço de telecomunicação, realmente vão ter um espaço novo, um novo universo para criar novas inovações. Agora, essa parte da transição que você comentou, né? Uma vez que a gente tenha o leilão realizado, o leilão aprovado, daí começam os investimentos em infraestrutura. O 5G ela chega de uma vez, chega por etapas, a gente já vai chegar direto para uma 5G pura, ou a gente vai ter esse período de transição em que conviveremos com as gerações 3 e 4G junto com a 5G. Como é que se prevê mais ou menos o início da implantação do 5G no Brasil? Não, é importante esclarecer, Marcelo, que há sempre o que a gente chama de overlapping, né? Assim, as tecnologias de terceira e quarta geração continuarão aí presentes. Aliás, o 4G continuará a ter uma participação de mercado muito significativa, né? Então, as redes 5G não vão substituir as redes de 4G, por exemplo. Aliás,
Esse leilão, Marcelo, que é o maior leilão da história da agência, ele ficou conhecido como leilão 5G, o edital 5G, mas também ele compreende faixas de radiofrequência cujo ecossistema só existe por 4G ainda. Então, para deixar muito claro, por que é a maior licitação da história da agência? Porque ela compreende um conjunto de ativos espectrais muito amplo e diversificado. Nós temos a faixa de 700 MHz, um bloco nessa faixa, que é uma faixa abaixo de 1 GHz e, portanto, com boas condições de propagação. Nessa faixa, nós vamos exigir o atendimento de aproximadamente, no Brasil, existem aproximadamente 14 mil localidades não sede, que não é o distrito sede do município, são aquelas localidades, povoados, vilarejos, mais pequenas, algumas têm 600 habitantes, mas que não têm cobertura móvel celular. Então, como essa faixa é muito bom no 4G para isso, parte significativa dessas localidades terão compromissos de investimento associados a essa cobertura. Assim como nós vamos exigir cobertura de estradas, várias rodovias federais, posso aqui citar algumas delas, né? A gente está falando da cobertura da BR 163, da BR 364, da BR 242, da 135, da 101, da 116, que são rodovias que se estendem muitas vezes de norte a sul do país. Então, essas rodovias, elas têm mais ou menos uns 7 mil quilômetros que não estão cobertas, e essa faixa de 700 MHz, esse bloco que vai ser leiloado, ele será utilizado para compromissos associados relacionados à cobertura também. Aí depois, Marcelo, nós temos uma outra faixa que também é para o 4G, são 90 MHz na faixa do 2.3 GB, que também terá compromissos de investimento. Alguns municípios no Brasil, por exemplo, ainda têm tecnologia apenas de terceira geração, e alguns que têm pelo menos 420, eles não têm 95% do distrito sede coberto com 4G. Então, nós vamos levar 4G nessa faixa para essas sedes municipais também. E, por fim, nós temos duas faixas que essas sim são a porta de entrada do 5G no Brasil, sobretudo a faixa de 3,5 GHz e a faixa de 26 GHz. E aí, com certeza, nós possamos falar também de algumas aplicações que serão realizadas nessas faixas. Em relação ao tempo de implantação, à medida que as empresas já têm o termo de autorização do uso da faixa, elas já podem implementar o 5G. Agora, os compromissos associados ao padrão 5G Release 16 Standalone, eles só serão cobrados a partir de julho, um ano após a realização do edital, aproximadamente julho do ano que vem. Bom, essa questão do aumento da capilaridade que você estava colocando, isso é um ponto também, já antecipou um pouco um dos assuntos que eu considero importante a gente tratar aqui na entrevista. Esse leilão ele tem esse viés não arrecadatório, e é um modelo que, enfim, cada país adota um modelo diferente, mas o que se fala é que o modelo essa forma do edital, né, sendo não arrecadatório, isso daria mais a possibilidade das empresas que participarem do leilão de usar os recursos para fazer os investimentos em infraestrutura e todos os equipamentos necessários para que tudo isso funcione. E daí vem essa questão que você colocou, que junto com esse edital, um aumento de cobertura de internet no país. Existe uma previsão, é possível afirmar que o leilão acontece ainda no primeiro semestre de 2021? Obrigado, Marcelo. Eu entendo que é desafiador, mas factível realizar no final de junho. Por quê? Nós estamos, após a deliberação do Conselho Diretor sobre as condições de contorno do certame licitatório, nós estamos, a área técnica da Anatel trabalha em ultimar a precificação, né, que a precificação desse direito de uso de outorga, direito de uso de radiofrequência é bastante complexa, e após essa precificação, os autos são enviados ao Tribunal de Contas da União, braço do Legislativo, para que se faça um juízo de valor sobre a adequação da precificação do espectro, que no direito é considerado um bem público. O TCU, pela sua instrução normativa, tem 90 dias para análise. O ministro Fábio Faria tem interagido com outros ministros do TCU, inclusive com o ministro relator, o ministro Raimundo Carreiro, de forma a tentar que esse prazo seja abreviado. Evidentemente, caso seja, e caso os apontamentos do Tribunal de Contas da União não exijam uma reformulação
estrutural do edital, nós acreditamos que esse prazo é possível de ser cumprido. Você comentou a banda de 3,5 GHz, que está sendo chamada de a banda de ouro desse edital. Existe uma questão que também está sendo discutida sobre isso, que diz respeito a essa frequência que ela estaria dentro de um mesmo espectro das antenas parabólicas que recebem sinal de televisão aberta, e que são muitas no país. Então, existe uma dúvida se no caso da implantação dessa rede 5G nessa frequência, se vai haver interferência no sinal aberto de televisão que milhares de pessoas recebem no país por antenas parabólicas, talvez até mais de milhares, talvez até milhões, eu não tenho esses números aqui. O que a gente tem a dizer sobre isso para essas pessoas? Podem ficar tranquilos, é possível tecnicamente encontrar uma solução, mudar essa faixa de sinal? Como é que funciona essa questão? Excelente pergunta, porque a gente fala do edital de 5G, mas também estamos falando de parabólicas, né? Então, é importante essa questão, porque, de fato, milhões de brasileiros, todavia, recebem um sinal de televisão aberta e gratuita apenas por esse sistema das parabólicas. E a televisão aberta e gratuita, ela é uma fonte, um acesso importante para fins de entretenimento, lazer, informação, por óbvio. E aí, o que acontece? Tentando explicar de forma menos técnica, essa recepção desse sinal acontece na chamada banda C, que vai de 3,7 até 4,2 GHz. E esse sistema das parabólicas, eles são muito precários, rudimentares. Na engenharia, nós diríamos que eles não são seletivos, eles deveriam receber o sinal apenas nessa frequência. Contudo, por não serem seletivos, não terem filtros, por assim dizer, eles acabam recebendo o sinal irradiado em bandas adjacentes de qualquer tecnologia, não apenas do 5G. E a banda de 3,5 GHz é justamente vizinha a essa banda. Então, qual foi a política pública colocada pelo Ministério competente? Olha, Anatel, para você fazer esse leilão de 3,5 GHz, que é a principal porta de entrada do 5G, você precisa criar uma solução para que esses brasileiros não fiquem desprovidos da TV aberta. E aí, a solução que nós entendemos foi migrar essa recepção para uma outra banda, a banda chamada K1, e também as famílias que são do cadastro único, que são do ponto de vista social e econômico mais vulneráveis, receberão o kit da antena, da instalação, que é muito similar àquilo que você conhece de tecnologia em termos da Sky, por exemplo, e de outras operadoras de TV por assinatura que fazem uso dessa banda KU, a Sky, algumas como Claro, DTH, Oi também. Então, essa foi a forma encontrada. Vai exigir um volume significativo de recursos nessa operação, um pouco mais de 2 bilhões, mas foi a forma encontrada para endereçar essa questão, que é uma particularidade brasileira. E em relação, voltando à questão do edital não arrecadatório e aí com as compensações que são as contrapartidas que serão oferecidas pelas empresas vencedoras aí do certame, como a investimentos em infraestrutura. Tem 2 pontos do edital que algumas empresas do mercado têm falado sobre isso, alguns questionando, que são, a implementação do programa Amazônia Integrada Sustentável, que seria a expansão da rede para a região norte. E a outra questão seria a implementação também de uma rede privativa que seria para a administração pública federal. Como é que o mercado está recebendo esse formato edital, a necessidade dessas contrapartidas? Como é que são os custos previstos para a implementação disso dentro da programação das empresas para oferecer o melhor serviço e a melhor cobertura para o país? Aí eu vou emendar já colocando uma outra questão que está relacionada com isso, que é a questão da desigualdade digital, que me parece que também o edital tem essa preocupação de quem pega uma parte mais rentável se compromete a levar a internet para os rincões do nosso Brasil, para aqueles lugares mais afastados e menos rentáveis. Eu gostaria que você comentasse esses pontos. Muito importantes, Marcelo. Primeiro é importante que nós tenhamos muito claro e objetivamente as competências institucionais.
de acordo com a própria Lei Geral de Telecomunicações, a formulação da política pública é competência do Ministério das Comunicações. A implementação da política pública é uma competência da agência, o que inclui também a gestão e administração do espectro radioelétrico. Então, através de uma portaria, o Ministério das Comunicações colocou como duas obrigações o PAIS, o Programa Amazônia Integrada Sustentável, alguns trechos que são, de fato, projetos importantes para a conectividade do norte do país e desafiadores. Você pega, por exemplo, um trecho Tefé-Tabatinga, você tem 1.560 quilômetros e apenas para fazer o CAPEX, o investimento, são certamente mais de 200 milhões de reais. Depois tem que manter isso também. Então, o norte tem toda a sua complexidade, tem momentos que você vai fazer nos linhões, PGW, de outros você vai precisar enterrar o cabo no leito do rio, mas enterrar por quê? Porque diferente do cabo submarino, o rio tem os seus movimentos, etc., do leito do rio, o que pode gerar rompimentos do cabo. Além disso, o governo entendeu também a necessidade de ter uma rede privativa para a administração pública, e essa rede privativa seria construída com esses editais. Então, são dados que a Anatel tomou como dados. A Anatel, então, tem que olhar, fazer a precificação e considerar essas duas obrigações que você mencionou, as questões das parabólicas, as questões das próprias metas do 5G, e também, lembrando que nós vamos demandar também compromissos de infraestrutura de transporte, que é chamado de backhaul, backbone. Por exemplo, no Brasil existem 1.284 municípios que, todavia, não têm essa infraestrutura de fibra chegando até a sede do município. Isso é fundamental, né? Então, nós queremos também interessar parte desses municípios, uma parte significativa deles, no edital. Então, são muitas obrigações, evidentemente, e é por isso que a gente tem levado esse edital com esse viés. Agora, por que é importante fazê-lo? Porque o fundo para a universalização dos serviços de telecomunicações, historicamente concebido por meio da Lei 9.998 de 2000, ele arrecadou de 2001 para cá mais de 23 bilhões de reais em termos nominais. O Congresso Nacional, se você atualizar esse valor presente, vai dar uns 36 bilhões. O Congresso tomou uma ação muito importante nessa atual legislatura ao aprovar a revisão da lei do FUST. Só que enquanto nós não temos esses recursos, então o que nós temos feito? A Anatel tem trabalhado com basicamente 3 linhas de promoção de investimentos, né, e desenvolvimento de infraestrutura. Uma através dos chamados TACs, termos de ajustamento de conduta, onde, para além da cessação da conduta infrativa, você exige compromissos de investimento adicionais. Outra com a troca de sanções de multas pecuniárias por obrigações de fazer, algo previsto na própria Lei do Processo Administrativo. E terceiro, esses certames, que são oportunidades muito singulares, não acontecem todo ano, de exigir contrapartidas de investimento. Então, é com essa concepção que a gente quer também diminuir esse gap digital, alcançando, como eu disse, localidades, vilas, povoados, distritos não sede, né, uma quantidade expressiva deles, sedes municipais que não têm uma cobertura de 4G adequada, infraestrutura de transporte. São essas as principais metas em termos de expansão de infraestrutura de telecomunicações que constam no edital. Agora, mudando um pouco o foco do nosso assunto, vamos levar um pouco para a vida do cidadão. Uma pergunta bem básica, bastante elementar até. As pessoas que quiserem começar a usar a tecnologia 5G desde o começo, vão precisar trocar os seus aparelhos? Muita gente pergunta isso, para usar 5G eu continuo com o meu aparelho, eu troco o chip, ou a pessoa vai ter que ter um aparelho próprio para a recepção da rede 5G. É isso mesmo? Olha só, Marcelo, isso é importante porque como se definiu um padrão standalone, e esse padrão, quando ele for de fato exigido, as pessoas elas vão poder continuar utilizando seus atuais smartphones, porque as outras bandas continuam funcionando. Agora, se elas quiserem o 5G, elas vão precisar trocar os smartphones, sim. Utilizar, digamos assim, o 5G nessas faixas que estão sendo licenciadas com padrão, a maior parte dos padrões ainda não tem esse padrão standalone integrado. Então, as pessoas não têm que necessariamente trocar os seus terminais, mas elas talvez precisarão, para fazer usufruto da tecnologia do 5G, aí sim elas precisarão trocar os seus terminais. E no aspecto de segurança,
A 5G assim, já se espera com toda uma diferença, como você falou, assim, bastante grande em termos de velocidade, de densidade, enfim, são várias questões que a tecnologia 5G ela vai realmente modificar a vida, modificar a forma como nós usamos hoje as telecomunicações, com a permissão, né, com essa possibilidade de internet das coisas, enfim, todas as tecnologias que você já citou. Agora, nós tivemos recentemente alguns problemas que ganharam repercussão de vazamento de dados, coisas desse tipo. Em termos de cibersegurança, o 5G é mais seguro do que a tecnologia 4G ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É engraçado, né? Porque muito embora a temática segurança cibernética preceda o chamado IMT 2020, que é o nome técnico do padrão que define os requisitos das redes de quinta geração, o 5G, de certa forma, tem simbolizado essa discussão sobre segurança cibernética. Mas por que isso? Porque o nível de conectividade decorrente da internet das coisas, e o 5G é o principal gateway da internet das coisas, torna ainda mais crítica a segurança das redes. Por que eu estou falando disso, né, de internet das coisas? Porque se pensarmos, Marcelo, em estágios de conectividade, com a desestatização do setor ocorrida no final da década de 90, o primeiro grande desafio era conectar os domicílios, né? O próximo ciclo foi conectar as pessoas, né? A gente deixou de conectar apenas 68 milhões de residências e passamos a conectar praticamente 210 milhões de habitantes. Mas você tinha um limite. E agora vem um novo ciclo, que é as coisas. Então, em vez da ordem de centenas de milhões, nós passamos a falar da ordem de bilhões. Então, você tem uma alta densidade de dispositivos de todo tipo, sensores, conectados. Então, esse montante massivo de dispositivos conectados vai ser fundamental para permitir aplicações associadas à internet das coisas. Então, para que você tenha uma ideia, o 4G, em termos de densidade de dispositivos conectados, ele permite uma densidade de 10 mil dispositivos por quilômetro quadrado. Já o 5G, a gente está falando de uma densidade de 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, né? Então, você pensa no agrobusiness, né? 2 mil hectares são 2 mil quilômetros quadrados, né? 100 quilômetros de raio. Então, no 4G atual, já é possível coletar dados, monitorar remotamente uma colheitadeira, né, com o que a gente chama de Narrow Band IoT. Mas já com 5G, será possível operar essa colheitadeira numa operação 24/7. E aí que vem. Você tem uma característica do 5G que chama de reliability, né? A menor probabilidade de perda de pacotes. Então, nesse sentido de confiabilidade, o 5G tem muito menor probabilidade de perda de pacotes. Agora, voltando para o tema em si, segurança cibernética, ninguém pode discordar que a segurança do espaço cibernético, né, bem como a de proteção de dados pessoais, isso deve compor a agenda de prioridade máxima de um Estado soberano, né? Mas a segurança cibernética, em sua implementação, ela é intrinsecamente multidisciplinar, ela é transversal, ela é intersetorial, né? Então, existe aqui no Brasil uma pulverização de atribuições, de competências entre as mais variadas instituições, né? Agora, a gente não pode esquecer também outros elementos estratégicos, como propriedade intelectual, segredos industriais. Imagine, por exemplo, uma fábrica totalmente automatizada, robotizada e com processamento de dados na nuvem. Por óbvio que aspectos industriais estratégicos dependerão da robustez e da segurança de dados que é proporcionada. Então, essa discussão, Marcelo, ela perpassa pelo menos 3 vertentes: a geopolítica, a econômica e a técnica. E é nessa esfera que a Anatel tem, na esfera técnica, que a Anatel delimita a sua atuação. Então, a Anatel tem normas técnicas sobre isso, tem um regulamento, que é uma norma geral e abstrata, e tem também os editais. Nenhum desses instrumentos, né, cada um com a sua característica e particularidade, deve limitar a porta de uma imposição, de uma restrição, caso seja ela necessária, né? Agora, o que nós tratamos aqui do ponto de vista regulamentar é com o princípio da prevenção, com o princípio verificando o risco imediato, visível, e o princípio da precaução, no desenho de boas medidas, de boas práticas, na certificação, na homologação de equipamentos. Mas são essas as características, assim, com o 5G, pela essa quantidade de dispositivos conectados, apesar ele é mais confiável,
com certeza que a rede 4G, contudo, o nível de exposição em relação a risco cibernético aumenta em razão da quantidade de dispositivos conectados. E aí a questão vai acabar também extrapolando a questão da tecnologia 5G em si, né? Daí a gente vai entrar naquilo que eu chamo dos OTTs, que seriam como os aplicativos, né? E daí, enfim, é como você bem colocou, os dados estão circulando, trafegando em vários dispositivos diferentes, então existem outras questões aí a serem colocadas. Bom, Leonardo, a gente tem aqui mais 1 minuto de entrevista. Qual a sua expectativa para que a gente comece a ter o serviço 5G disponível para os consumidores e qual seria uma previsão para que o Brasil chegasse a ter a chamada 5G plena? Olha, o 5G pleno é quando o 5G começar a entregar. Eu diria que quando você pensar em 5G, a gente pode pensar num triângulo, sabe, com 3 vértices, então, né? Lógico. O primeiro vértice é o que a gente chama de Enhanced Mobile Broadband. Isso significaria uma banda larga muito mais veloz do que nós temos hoje. E essa primeira faceta do 5G, ela vai estar disponível tão logo as prestadoras comecem a comercializar o 5G no Brasil. Né? Então, o que é importante que essa primeira vertente, talvez eu extrapole 1 minuto aqui, Marcelo, mas a nossa percepção daquilo que é instantâneo ganhará uma nova compreensão. Né? Por exemplo, é muito mais do que baixar um filme ou uma série mais rapidamente. Nós estamos falando de aplicações como realidade aumentada, realidade virtual, com todo o potencial transformacional que isso decorre. Então, por exemplo, você pode ter na educação profissionalizante um perito, né, um especialista lá em São Paulo com óculos de realidade virtual, dando assistência a um técnico lá, Aquari, que está fazendo a manutenção numa máquina, num tomógrafo, por exemplo. Né? A própria aula virtual vai ganhar uma perspectiva muito diferente, você ter o professor literalmente ali com realidade vista e aumentada. Segurança, né? Os gastos com segurança representam 6% do PIB brasileiro. Né? Somente no Rio de Janeiro, você gasta 8 bilhões por ano com segurança. Então, com realidade aumentada e virtual, você vai poder, em muito, aprimorar essas questões. O segundo vértice, Marcelo... Leonardo, desculpe, a gente agora vai chegar no nosso limite de tempo. Eu acredito que essas questões que você colocou agora já chegam em 2022, seria um prazo razoável, não sei se você concorda comigo. Eu, infelizmente, preciso encerrar a nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a sua participação. Obrigado pelo seu tempo no programa Cidadania da TV Senado. Obrigado, Marcelo. Um forte abraço a todos. Obrigado aí. Obrigado. E obrigado também a você que nos assistiu. Essa entrevista fica disponível no site da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, ative as notificações e acompanhe toda a programação da TV Senado. Obrigado e até o próximo Cidadania.